O fazer com as mãos, ele te leva para um lugar, para o interno. Você fica com os outros, mas fica também consigo mesmo. É como se a gente estivesse meditando. Pra mim é tudo. Na minha vida eu nunca imaginei que a renda era feita assim. Nós temos vidas muito diferentes e nós saímos desse nosso mundo diferente e criamos um outro, né? Por isso que fez a gente se amarrar uma à outra. Que a gente viaja, a gente conversa. A gente quer estar junto, a gente quer estar fazendo a renda, a gente quer estar cantando, a gente quer estar brincando. Que agora muita gente já sabe que aqui na aldeia de Carapicuíba tem umas mulheres que fazem renda renascença, entendeu? Faço renda, sou rendeira, faço renda de biquinho para botar na camisa do meu amor que é chiquinho. De Carapicuíba é uma aldeia jesuítica datada de 1580. Dos 12 aldeamentos paulistas, é a única que está inteira. E é uma cidade considerada uma cidade dormitório, que é uma cidade que abriga essa população migrante. É a 4ª maior densidade demográfica do país. Essa diversidade que se encontra aqui como uma forma de sobreviver, saindo dos seus lugares do interior do Brasil. Carapicuíba é a casa dessas pessoas que vieram de tantos lugares com tantas histórias maravilhosas. Sou cortadora de cana, cortei cana a minha vida inteira, entre outras coisas, entre carne de farinha, cuidar de bicho, mas o forte era o corte de cana. Eu deixei de cortar cana quando eu acho que eu tinha 13, 14 anos, que eu firmei sozinha e falei, eu não vou mais cortar cana não, vou trabalhar em Recife. Eu fiz um bombo do bojo da Macaíba, minha querida, quero falar com você. Aí eu trouxe um facão para não esquecer de onde é que eu vim, né? Isso aqui era meu instrumento de trabalho na Bahia. Pegava umas trouxas de roupa enormes, de 100 e tantas peças, ia para o rio lavar um dia. No outro dia, eu tinha que passar toda aquela roupa engomada com goma de verdade. Deve ser super leve, né? Essas mulheres têm um papel fundamental no sentido de mostrar para essas crianças a história delas. Que o que elas trazem de conhecimento tem muita potência. Fui criada em São Paulo, mas eu nasci em Minas Gerais, a Nordeste, mais ou menos aqui, em Teófilo Otoni. E aí eu trouxe uma gamela de lá, inclusive eu ganhei da minha avó essa gamela, que é a gamela do biscoito, né? Que é o biscoito de queijo, que aqui a gente fala pão de queijo, mas lá é o biscoito de queijo. As lembranças que eu mais tenho é minha mãe bordando, costurando essas linhas, esses bordados, são todas lembranças que eu tenho dela. E essa aqui é uma recordação que eu tenho da minha avó, onde eu aprendi a cozinhar com 7 anos. Eu trouxe essa barrequina sagrada aqui. Eu sou filha de Dona Madalena, que é indígena, então ela me traz muito da pessoa que eu sou, dos meus antepassados. E ela usava isso aqui quando ela estava benzendo a gente. E aqui nessa aldeia tem um chucurus. E é isso aqui, ó. Pisa acabou
caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. Saia do caboclo, não se atrapalha, Saia do meio da salamba, saia de caboclo. Do meu estado são os avós, de brincadeiras, de época que criança se divertia no meio do mato. E eu aprendi a gostar do artesanato com a minha avó paterna. Roupa no corgo, costura pra fazer. João corta pau, Maria mexe angu. Tereza põe na mesa, chama o padre pra jantar. Roupa no corgo, costura pra fazer. Que é o meu caso, né? Que eu costuro. Nem sabia que ia ser costureira, porque nessa época era pequenininha. Mas com 8 anos eu já comecei a fazer roupinha de boneca, fazer boneca de panos. Com 14 anos já era costureira. Tenho 45 anos de costureira industrial. Isa caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. Isa caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. É samambaia, é samambaia. Isa caboclo, não se atrapalha. É samambaia, é samambaia. Isa caboclo, não se atrapalha. Eu estava me sentindo uma velhinha que já não tinha mais. Eu fiz 60 anos. E nessa época eu confesso que eu estava numa crise bem louca mesmo. Já não estava mais trabalhando, já estava correndo atrás de trabalhar por dia, porque eu já não arrumava mais mercado de trabalho. E estava no auge de uma depressão muito grande. Desde quantos anos você trabalha? Ixi, não lembro. Eu lembro de mim já na corda de cana. Eu era tão pequena que eu amarrava o fecho de cana, porque antigamente a cana era amarrada, e não conseguia tirar ele do lugar. Fui criada com a minha mãe até os 7 anos, que era minha mãe, meu avô e eu. Meu avô morreu. Minha mãe, eu não sei o que deu nela, que ela foi beber. Bebia até cair. Teve um dia que a gente foi na feira e eu e ela só. Ela caiu e eu fiquei sentadinha do lado dela até ela melhorar, para ela levantar e a gente ir para casa. Ela viu que não tinha condições de me criar. Me deu para uma família, assim. Me deixou lá na casa dessa família. E foi a pior parte da minha vida, assim. Pelo dono da casa, não. Mas a mulher falava que eu não ia para a escola, porque se fosse para a escola eu ia aprender a fazer carta para macho. Porque menina, mulher não precisava estudar. Precisava aprender a cozinhar, lavar, essas coisas. E foi isso que eu aprendi. Uma infância difícil, né? Infância dura, hein? Foi muito dura a minha infância. Vim de lá, eu ia fazer de 18 anos, quando eu vim para São Paulo. Tinha 18 anos, já era casada, tinha 3 filhos. Vim sozinha. Não sabia ler, não sabia escrever. Eu sabia que era um ó porque eu tomava café numa xícara. Porque minha mãe dizia que uma xícara parecia um ó. Bom dia, bem-vindos à Oca Escola Cultural. Vamos lá. Ela foi criada por uma baiana, a Maria Amélia Pinho Pereira, e deixou plantado aqui esse sonho de Brasil. Essa é a biblioteca, que é o espaço das ações, principalmente do Centro de Formação. Aqui é o espaço do teatro, onde acontecem as atividades de dança, música, capoeira. O nosso cadastro tem algumas perguntas que geralmente cadastro de escolas não tem, né? Quem é a criança? Quem é o pai? Quem é a mãe? Que estado brasileiro veio e por que veio para cá? E a partir dessas pesquisas a gente foi descobrindo que é uma população migrante, mas que não vem dos grandes centros. Essa população migrante que vem de zonas rurais, ela traz mais fortemente do que de áreas urbanas um conhecimento do seu lugar muito grande, seja da música, das festas, dos fazeres manuais. Quando eu cheguei na Oca, a minha primeira festa foi um cavalo marinho. Então assim, eu falei, não, aqui eu tô em casa, é aqui que eu quero ficar. Isso é a coisa que tem na minha terra. Isso era meu divertimento final de semana. Ó, aqui é a nossa cozinha. A gente
Oferece refeições manhã, tarde. Quando a gente pensa na formação dos alunos, a gente está pensando nessa forma de... nesse desenvolvimento integral. Se meus filhos não tivessem passado pela OCA e aprendido um pouquinho da sabedoria da OCA, eu não sei se eles eram o que eles são hoje. E a Aliane, que era mãe de alunos aqui, ela fica sabendo que eu estou alfabetizando. Na verdade, nem foi eu que conheci a OCA, foi meus filhos. Eles viram o barulho da capoeira e vieram porque eles gostavam de capoeira. O cunhado dela era um adolescente que ficava sempre na porta. E a Lucilene convidou ele para entrar e ele falou que tinha vergonha de entrar porque ele via os meninos lendo, fazendo lição, e ele não sabia nem ler nem escrever. Eu falei, olha, aqui a gente ensina a ler. Se você quiser, eu te ensino a ler. Aí ele chegou em casa e falou, olha, a OCA me ensina a ler. Eu falei que ia te levar lá. Eu falei, Lenê, mas eu não tenho tempo. Ele falou, não, mas é de noite. Ela estava grávida e estava, né, num momento, num processo com o marido de separação, e o marido falou para ela assim, quero ver como a analfabeta vai se virar. Aí ela me perguntou se eu ajudava ela a mostrar como a analfabeta ia se virar. Então, eu fico até emocionada. Então eu falei com ela, mas eu adoro ensinar como a analfabeta se vira, né? E assim, a emoção maior foi quando eu cheguei no ponto que eu olhei pro ônibus amarelinho, esse amarelinho que eu acho que só você já viu passar, e estava escrito nele, Estação Centro. Eu li aquilo, mas eu chorava de uma forma. A Liane me trouxe muitas histórias do lugar de onde ela veio, me trouxe muitos ditos populares. Eu já registrei talvez uns 100 ditos populares da Liane. E me trouxe também as vizinhas dela que tinham sonhos como ela de aprender a ler. Eram mais ou menos 15 mulheres. E aí, esse grupo virou um grupo de muito aprendizado. E na época que eu comecei a alfabetizar essas mulheres, eu estava num processo de um espetáculo que se chama Cantos de Trabalho. E elas viviam cantar. Então eu comecei a convidá-las para vir brincar comigo, com as crianças. E elas ensinarem as cantigas da infância delas. É um menino tocador de violão. Quem tiver pensando nele, descansa o seu coração. Então a gente começou a trabalhar com as mãos e cantar. Eu fui levar a Fernanda, que é minha filha adolescente, caçula, que na época tinha 10, para fazer as atividades da OCA. E aí a Lucilene sempre falava, vai conhecer o grupo de mães, vai conhecer as rendeiras. Matriculei o Vitor Hugo, só que não tinha muito a ver comigo, né? Pela religião, lá é muito cultura. E para quem não conhece a cultura brasileira, pensa que é o quê? Ligado a outros tipos de religião, né? E aí o professor de capoeira, o Fofão, que falou para mim, Lúcia, tem umas mães que ficam aqui, se encontram, fazem um trabalho bacana, você não quer conhecer? Aí um dia eu subi e fui conhecer o grupo que hoje eu tô, né? Um mês depois eu falei, eu quero isso. Esse grupo, quando ele nasceu, era um grupo de mães. Então se chamava Grupo de Mães da OCA. A gente ensina a renda e você vai ensinar o que você sabe fazer. Eu falei, puta, eu não sei nem enfiar uma linha na agulha. Elas começaram a contar, né? Nossa, eu tinha o meu sonho, a Liane, por exemplo, era não precisar sair da minha casa às 5 da manhã e voltar às 9 da noite. Eu queria trabalhar na minha casa, eu queria ganhar dinheiro perto de casa. Aí eu falei, gente, por que não? Vamos embora. Nas minhas andanças por São Paulo, por exemplo, eu encontrei numa feira a Wilma, com a renda Renascença. E eu falei, gente, mas é a renda mais linda desse mundo, né? Passei horas ali, comprei um monte de renda. E eu conversei com ela, falei, Wilma, você não quer ensinar? Eu trabalho com um grupo de mulheres, alfabetizando mulheres. E você não gostaria de ensinar para essas mulheres esse trabalho? Passou 2 anos e eu não dei a resposta, guardei o telefone dela. 2 anos depois, eu estava vindo do Nordeste, desfazendo a minha mala. O celular do meu marido, eu nem tinha, meu marido tocou, era a Lucilene me convidando para vir para aqui. Foi, sabe assim, quando é paixão à primeira vista? A gente parou todas as outras coisas, então que a gente não tem mais nada do que a gente fazia e só se dedicamos à renda. Nisso, tem 15 anos que eu tô aqui na OCA. Menino dos olhos
olhos verdes, dos dentes de porcelana. A renda eu aprendi com a Wilma, na Oca mesmo. A Wilma foi uma grande mestra, né? É um trabalho muito delicado, né? E ela é literalmente um trabalho manual mesmo, porque ela começa o quê? De uma fitinha, que é o lacê, e da linha. Essa fitinha chama lacê. Sem essa fita, o trabalho não sai legal. Não tem como fazer, né? Tem um desenho matriz e a gente copia os desenhos para fazer a renda. Depois do desenho no papel manteiga, você vem arruma um plástico, né? Coloca dá um linhavo no papel manteiga, aí vem apregando o lacê. Na verdade, eu quase não faço renda, mas arrematar a renda, que a renda precisa ser arrematada, é só eu que faço. Quando você aprende a fazer o ponto básico, você fala, agora eu vou rendar. Porque é um ponto que se chama 2 amarrados. 2 amarrados é uma expressão interessante, Sim. né? 2 amarrados. 2 amarrados. Vocês seriam muitas amarradas? Ai, somos. E querendo cada vez mais gente amarrados a nós, entendeu? Somos muitos. Agora que eu vou chorar depois de tudo? Não pode. Por que você se emocionou fazendo? Acho que é alegria, né, de participar das coisas, gente. Ó, aqui é um ponto. A Pel, ela pensou a Oca como uma aldeia. Como é que essa aldeia, ela pode se irradiar para outras aldeias? Então, a gente tem essa incubadora de coletivos. Então, as rendeiras da aldeia é um desses coletivos. Então, quando eu coloco as rendeiras como um coletivo, porque elas pensam juntas, elas trabalham juntas, elas produzem juntas. E o resultado de tudo isso, inclusive o resultado financeiro, ele é partilhado. É um trabalho de formiguinha, né? Não são 15 dias, são 15 anos. No grupo que a gente tem muito companheirismo. E o que a gente faz aqui no processo de alfabetização delas é o respeito de cada uma com o seu Brasil, com o seu jeito de falar, com todas as particularidades do seu lugar. Eu fui gravando os versinhos de todo mundo. Olha o versinho da Eliane. Eliane, você lembra desse? Vocês vão escrever esse versinho, ó. 2 vezes 7 são 14. 3 vezes 7 é 21. Seu pai é ladrão de pobre, sua mãe de girimum. Você lembrava desse, Eliane? Nossa! Não lembrava, Lu. Cada parte é numa linha. 2 vezes 7 são 14, com mais 7 é 21. Seu pai é ladrão de pobre, sua mãe de girimum. Eu vou marcar aqui o que tá errado, depois eu vou colocar aqui pra você, tá? Parece ser um S, né? Mas não é. Olha que interessante. Na Bahia também é 14. Como é que a senhora fala lá em Espírito Santo? Eu falo 14. 14? E você, Wilma? 14, né? Fechado. Eu tô com vergonha, eu tô emocionada, Lu. Ah, você tá emocionada? Eu tô com vergonha, tô emocionada. Fiz isso antes. São tudo de casa. Mas não precisa ficar com vergonha, não, porque é muito importante isso que a gente está fazendo junto, né? Olha só que interessante isso que vocês estão falando, ó. 14. 14 também. 14, tem gente que fala 14. Aí vai um N no meio. Lá em Pernambuco, como é que vocês falam? Não. 14. E na Bahia? 14. 14 também. E você? 14. 14. É 14 assim, não tem. Eu sou mineira, a gente fala 14. Ai, tá vendo? Tem um, né? Puxa o R mais. Olha só, quantas diferenças. E a gente pode dizer que está errado? Não. A gente não fala errado, a gente tem o sotaque do nosso lugar, que é a nossa identidade. Quando eu comecei com a Liane, a gente tinha um combinado. Todo dia, gente, antes de dormir, pegue seu caderninho. Pegue uma coisinha, lê que seja uma palavrinha. A gente tava começando a ler palavrinhas, né? Aí a Lu trazia recorte de jornal, essas coisas. Aí eu não sei o que deu na cabeça dela, que ela andando por aí, ela viu esse livro e comprou pra mim.
Ele falou, Liana, eu trouxe um livro para tu, porque fala quase a tua língua. Quando essas mulheres aprenderam a ler, elas aprenderam também a enxergar o mundo de outra forma. E o Miguelim, ele, no final, né, da história, ele põe uns óculos. E ele também começa a enxergar o mundo de outra forma. Da viagem que durou dias, ele guardara aturdidas lembranças, embaraçadas em sua cabecinha. Seu maior pensamento era que tinha boa notícia para dar à mãe. O que o homem tinha falado, que o Mutum era um lugar bonito. A mãe, quando tivesse essa certeza, havia de se alegrar, ficava consolada. E assim que pôde estar com ela, abraçou-se a seu pescoço e contou-lhe estremecido aquela revelação. A mãe não lhe deu valor nenhum, mas mirou triste e apontou o morro, dizia: estou sempre pensando que lá por trás dele acontecem outras coisas que o morro está tapando de mim e que eu nunca hei de poder ver. Aquele livro ali, ele vai viver comigo até meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos. Todo mundo sabe, ninguém pode dar fim a esse livro. E foi o primeiro livro, né, que ela leu. Não cheguei a conhecer Guimarães Rosa. Se ele fosse vivo, eu queria conhecê-lo. Mas, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele. E, sei lá, eu agradeço a ele por ele ter escrevido o Miguelim para mim ler. Sabe, assim, eu aprendi isso com a Lucilene. Eu via que todas elas tinham histórias de vida de muita dificuldade. Mata escura, eu conheço um moreninho que da casa ele é o caçula. Meu galho de malva, meu manjericão. Você vê mulheres sentadas numa roda, rendando, sem um computador, sem um celular, mas só ali pelo simples cantar, pelo simples fazer, é maravilhoso. E através delas, o encontro delas, a história de cada uma delas se juntam, se completam. Porque uma vai ajudando a outra, uma vai fortalecendo a outra. É muito lindo ver a sua filha falar essas coisas, então dá até vontade de chorar. Eu queria ser agora um cavalinho de vento para ir a galopar onde vai meu pensamento. Oh luar, oh luarinho. Acho que através do encontro a gente tem a sabedoria de todo mundo. A gente passa o que a gente sabe e o que a gente pode aprender com o outro. E a gente consegue escutar até a dor do próximo. Às vezes num cantar, às vezes na forma em que ela tá fazendo a renda, a expressão que ela passa. Então, através dos encontros, a gente consegue ver nas mulheres, nas rendeiras, eu consigo ver o sentimento. Menininha bonitinha, cinturinha de boneca. A gente, quando começou, era muito crua. A gente não sabia precificar, a gente não tinha noção de nada. A gente ainda não vamos dizer que a gente vive da renda, né? Mas a gente tem essa esperança de só viver de renda. Meu coração. Aí, quando o apoio da CIA começou a ajudar a gente, fizemos vários cursos com eles para precificação, para saber tendências da moda, para conhecerem cartelas de cores. Às vezes a gente olha e fala, caracas, a gente tá assim mesmo. Daquelas mulherzinhas que mal falava, era tudo encuidinha e tamo assim. Esse logo, ele foi votado por elas. Apresentou 5 possibilidades e elas escolheram. A Rendeiras da Aldeia foi o que ficou e realmente é o que traduz o trabalho e a nossa identidade, né? A gente desenvolveu a coleção Lina, que é uma coleção com detalhes. Que a gente começou a fazer a partir de pequenas peças que a gente tinha guardada, porque a gente ia fazendo experiências, então as pequenas peças que a gente tinha. Depois a gente desenvolveu a coleção Rendar para Guardar, que é uma coleção de bolsos, com peças com bolsos. Do que servia para guardar, né? Então fui pensando nas nossas histórias, né? Os nossos diários de
de adolescência, das nossas viagens, dos amigos. Então, o Ampulheta foi pensando no tempo, o Bolso Ondas foi pensando nas nossas viagens de praia. A última coleção que a gente fez foi a coleção Rendando Histórias, que conta um pouco da história da Oca, no encontro com as rendeiras da aldeia e com o cavalo marinho, nosso boizinho da aldeia. E é uma coleção de máscaras. Cada uma dessas máscaras é uma personagem. O benzinho é bonitinho, até no deitar da cama. Eu fui fazer a pesquisa, fui ler sobre os personagens, fui conversar com os mestres lá em Pernambuco. Aí foi a partir daí que algumas máscaras eu fiz uma leitura de umas máscaras que as crianças já tinham feito na Oca. Outras eu fiz uma releitura e outras eu criei. Do meu amor. Eu acho esse processo muito gostoso. Fazer o desenho, experimentar se a renda funcionou, se o ponto funcionou. Depois que acabou, eu quero outro. Beijo da sua boca me sustenta uma semana. O nosso desejo é de que esse grupo irradie para outros pequenos grupos. Nas quinta-feira, a gente abre para ensinar a comunidade a fazer renda. A primeira criança faz a renda, depois os pais vêm. Mas então, de repente, Miguelinho parou em frente ao doutor. Todo tremia, quase sem coragem de dizer o que tinha vontade. Por fim falou, pediu. O doutor entendeu e achou graça. Tirou os óculos e colocou na cara de Miguelinho. E Miguelinho olhou para todos com tanta força. Saiu lá fora, olhou os matos escuros de cima do morro. Aqui a casa, a cerca de Feijão Bravo e São Caetano. O céu, o curral, o quintal, os olhos redondos e os vidros altos da manhã. Olhou mais longe, o gado pastando perto do brejo, florido de São José, como um algodão. O verde dos buritis na primeira vereda. O Mutum era bonito, agora ele sabia. O que mais te toca nessa história do Miguelinho? Quando ele enxerga. Porque era assim que eu me sentia. Eu não enxergava. Agora, se eu parar, prestar atenção, eu enxergo o que está lá. Então, assim, quando o doutor botou o óculos nele, que ele viu o verde do mato, a parede lá do Mutum, os barrancos, foi assim que eu me senti. É assim que eu me sinto, enxergando.